Olá, Fátima Mimbir diz que o país está à deriva, pois News nunca esteve preparado para gerir o país. Moçambique está à deriva. Estamos há sensivelmente 10 anos à deriva, porque nós tivemos o azar, enquanto Moçambique, de ser governados por um indivíduo que, e eu estou quase certa, nunca esteve preparado para, para governar Moçambique, sobretudo no contexto ou na situação em que o país se encontra. Está a falar de quê? Do Presidente da República, o atual Presidente Filipe Jacinto Nunes. Ele nunca esteve à altura de governar o país, ele foi um sortudo que foi colocado, foi uma peça de um xadrez que foi jogado, mas muito mal jogado. E que isso está a custar, portanto, 10 anos de estagnação do nosso país. Entenda-se que há iniciativas interessantes, um tribunal, um distrito, um tribunal, um distrito, um hospital, não sei o quê. Há algumas iniciativas. Mas não podemos olhar o país tendo em conta pequenas iniciativas que daqui a mais algum tempo nós vamos ter que analisar a eficácia ou o impacto, digamos assim, dessas iniciativas. E é preciso lembrar que o nosso país é muito rico em várias iniciativas. É preciso lembrar, estávamos a falar aqui da reforma desde o pré até aqui, quantas iniciativas surgiram e naquele período em que elas estavam a ser implementadas pareciam coisas grandes, extraordinárias, mas impacto zero na economia do país. E posso lhe dar vários exemplos. Então, nós temos várias iniciativas soltas, mas que essas iniciativas, se colocadas todas num cesto, elas não são suficientes para dizer que Moçambique avançou. Uma das coisas, por exemplo, que eu não me conformo, que eu acho que é das coisas mais ridículas que pode acontecer a um país, é ser tão rico quanto o nosso, ter Vale do Zambeze e as pessoas morrerem de fome. É ter o Vale do Nguri, as pessoas morrerem de fome. Ter o Vale do Limpopo, as pessoas morrerem de fome. Quando há países que têm vales mais pequenos, que não têm as riquezas que nós temos, estão numa riqueza tão grande. O que está a falhar? Então, eu não estou a dizer que esta situação de nós não estarmos a explorar o Nguri, o Zambeze, é um problema gerado por Filipe Jacinto Nunes. Mas 10 anos são suficientes para fazer alguma coisa que mude e transforme o nosso país. Então, o Nunes foi, na verdade, do ponto de vista, há quem ache que ele foi o melhor. Ele pode ser até simpático, como alguém dizia, uma boa pessoa. E eu acho que ele até é uma pessoa simpática. Eu tive a oportunidade, numa das minhas últimas visitas, creio que foi em 2012, se não estou em erro, que viajei para Londres na comitiva do presidente, numa cobertura, em que estava lá o ministro da Defesa, que era o Filipe Jacinto Nunes, e nessa altura, creio que foi 2008, não me lembro bem das datas, porque acabava de acontecer, estava a acontecer a questão da pirataria na costa. E tive uma conversa muito interessante, uma entrevista muito interessante, e creio que o próprio presidente não se lembre dessa entrevista que eu tive com ele em Londres, onde eu colocava algumas questões muito técnicas sobre essa situação da pirataria. E ele realmente era uma pessoa aparentemente muito boa, muito aberta, muito, né? Ele pode ser um bom sujeito, mas ser um bom sujeito não é suficiente para ser um bom dirigente. Então, o que eu vejo é que nós estamos com uma crise de liderança neste país. E a crise de liderança, ela é crítica neste mandato, porque nós estamos a enfrentar problemas que se estão a exacerbar de tempos em tempos, porque o nosso presidente não sabe o que fazer e na hora em que tem que fazer. Eventualmente porque ele ou não vai buscar aconselhamento e resposta junto das pessoas que o poderiam ajudar, ou eventualmente ele escolheu pessoas erradas também que não estão à altura de o ajudar. Que hipóteses traz? Por exemplo, quando aconteceu a questão dos ataques em Cabo Delgado, é verdade que nós temos um histórico de negação neste país. Nós temos dificuldade de aceitar a realidade do nosso país. Dizer que, não, aquilo foi um ataque esporádico.
um ataque esporádico, que foram ataques que foram se multiplicando até chegarmos à situação em que estamos hoje. Veja, hoje Cabo Delgado está a ser fustigado com um risco de chegar a Nampula, eventualmente se estender para Niassa, e hoje já são militares que estão a ser atacados e o presidente está a sair para pedir dinheiro para apoiar o Ruanda e acha isso normal, mas todos nós sabemos que ele, enquanto ministro da Defesa e Segurança, conhece a situação das Forças de Defesa e Segurança, sabe do desinvestimento que as Forças de Defesa e Segurança têm estado a ter nos últimos anos no nosso país. Há muitas falácias de que se investiu em meios, se investiu em não sei o quê, mas todos nós sabemos que a intransparência que reina nas Forças Armadas pela natureza do setor que é muito secretista, é um setor em que muitos países têm reservas, sobretudo os nossos países que são desorganizados, têm reservas de falar de forma clara e aberta sobre os problemas, acabam sendo mais um saco azul que outra coisa. Então, quando você tem um comandante em chefe que se preocupa mais em ir visitar os contingentes, digamos, das forças amigas visitantes e não ampara os seus filhos, não ouve os seus filhos. Quando eu digo os seus filhos, estou a dizer aqueles seus patriotas que estão a fazer sacrifícios em defesa do país porque ele quer aparecer na fotografia, quer ser bem visto, quer ter uma boa relação com quem o está a ajudar. Eu acho isso muito mal, isso é uma falta de liderança muito grande. Quando eu falo deste aspecto, me lembro, inclusive, da forma como o próprio presidente reagiu em relação às dívidas ocultas. Eu não perdoo o presidente Inhosse por ele não ter sido honesto conosco. Não perdoou? Eu não perdoo, eu não perdoo. Mas em Cristal, o perdão é uma das qualidades. Eu não perdoo no sentido de que acho inaceitável um dirigente vir e mentir na nossa cara que não sabia que existiam as dívidas ocultas, enquanto ele não só sabia, como ele foi parte das dívidas ocultas, e ficar aí como se nada tivesse acontecido. E toda esta crise que nós estamos a viver no nosso país hoje é fruto dessas mentiras todas que foram sendo institucionalizadas. Então, quando ele começa a mentir, significa que todo o resto que há de vir a seguir é um ciclo de mentiras. Em 2017, os primeiros ataques, não aconteceu nada, mentira. A situação está estável, mentira. A situação está controlada, mentira. Então, estamos num ciclo de mentiras que nunca mais terminam. Como é que um país vai desenvolver em meio a mentiras? Então, é complicado. Nós não temos presidente da República. Lamento muito ter que dizer uma coisa destas. O nosso país estagnou. Nós estamos numa crise econômica sem precedente, como se tivéssemos voltado ao período pós-independência, pós-pré, que teve as suas consequências com o fecho e com a falência das várias indústrias que geravam não só emprego, como receitas para o Estado. Portanto, nós estamos numa crise que é fruto da falta de liderança. Mas deixe-me dizer uma coisa, que tudo isto que permite que sujeitos como o Inhosse, sem capacidades, sem competências, sem carisma, inclusive, sem absolutamente nada a oferecer ao país, se mantenham no poder e com o risco até de se perpetuarem no poder, é simplesmente a forma como o próprio sistema foi desenhado. Nós temos um presidente da República que, no fundo, é um soberano, que acumula tudo. E eu não sei se os membros do Partido Frelimo ainda não se aperceberam disso, ou não entendem, ou estão a fingir, porque todos estão à espera da sua oportunidade para fazer exatamente a mesma coisa que o sujeito Inhosse está a fazer. O ponto é o seguinte, a nossa Constituição da República, não me ocorre agora o artigo, proíbe que o presidente da República ocupe funções privadas. Isto desde a Constituição de 2024 e 2004 ficou explícito isto. O entendimento de funções privadas não é só você ser CEO de uma empresa, é também ser presidente de um partido político. Ser presidente de um partido político é uma função muito importante, porque o presidente do partido político escrutina, inclusive, o presidente da República, no caso em que o presidente da República não é, coincidentemente, o membro ou o presidente do partido. O que isto significa? Significa que ele controla toda a estrutura de poder dentro do partido. Exato. E na sequência do controle do poder no partido, ele
controla também o Estado. Então, toda vez que ele vai nomear, um procurador, ou vai nomear um presidente do Tribunal Supremo, do Conselho Constitucional, há ali a ideia de que mais do que o presidente da República vestido do poder público, que é o nosso poder, está a ser nomeado pelo camarada presidente do partido. Aí está o vídeo, espero que compartilhe com amigos, familiares e fique bem.